tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias. Hoje nós estamos no dia 163 da nossa maratona. Hoje nós estamos em Tiago 1, no versículo 5, que fala sobre fé e sabedoria. O que diz aqui? Vamos ver? Como você está hoje? Espero que você seja muito bem nesse dia. Amém? Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos, e dá com bondade a todos. Se alguém tiver falta de sabedoria, peçam a Deus que Ele dará com bondade a todos, ou seja, com muita... Tipo assim, às vezes a gente nem merece, né? Mas ele vai lá e dá, porque se a gente tá pedindo. E eu tenho uma experiência com relação a isso. Eu lembro uma vez, eu saí do interior de Santa Catarina e fui trabalhar em São Paulo. E aí eu trabalhei num restaurante, depois trabalhei em outro, enfim. Aí eu cheguei num restaurante onde eles precisavam de uma cozinheira específica. Uma cozinheira que sabia trabalhar com frutos do mar. E eu só tinha trabalhado com comida tradicional. Arroz, feijão, feijoada... Comidas mais básicas, sopas, enfim, macarrão, mandioca, enfim, comidas básicas, carne de panela, polenta, essas coisas. E eu nunca tinha trabalhado com frutos do mar. E quando eu vi a enrascada que eu tinha me metido, eu falei, vou ter que aprender esse negócio. Eu lembro que eu entrei no banheiro do restaurante, me ajoelhei e fiz assim para Deus. Deus, olha só, aqui estão as minhas mãos. Eu não sei como lidar com frutos do mar, eu nem conhecia, na minha cabeça limitada, eu achava que frutos do mar, embaixo do mar, tinha árvores, e você ia lá e tirava as frutas, e essas eram frutas do mar. Quando eu descobri que era peixe, né, eu já estava trabalhando nesse lugar, não sabia que frutos do mar são peixes, espécies diferentes de peixe, mas eu não sabia. Afinal de contas, lembra que eu fui expulsa no quarto ano, na primeira série? Então, eu não cheguei na parte dos peixes, eu fiquei no básico ali por 4 anos e não avancei, não cresci, não aprendi mais. Então, ninguém nunca tinha me falado que frutos do mar saíam do fundo do mar e que eram peixes. Você pode ser até engraçado você escutar e falar assim, caraca, como assim? É verdade, gente. Essa é a minha realidade, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. E eu lembro que eu cheguei nesse lugar, eu ia trabalhar com frutos do mar, e eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, eu vou aprender essa profissão. E aí, eu entrei no banheiro, ergui minhas mãos pro céu e falei, Deus, me ensina a fazer esse negócio. Eu nunca tinha visto um camarão, um salmão, como chama? A lagosta, esses bichos aí que eu não lembro o nome de todo mundo, né? Eu não lembrava o nome, mariscos, eu não sabia o nome desses negócios, nunca tinha visto eles antes na minha vida. Então, foi bem desafiador. O dia que eu vi a lagosta pela primeira vez, eu fiquei apavorada. Falei, nossa, que monstro é esse, que bicho horroroso, eram umas grandonas bonitas assim. Mas pra mim foi minha primeira experiência. Então, eu pedi, Deus, me ensina como lidar com essa comida, que um dia eu vou te retribuir. E hoje, eu já comentei aqui que desde que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu comecei a frequentar a igreja que eu frequento hoje, eles têm o hábito de servir todo domingo, depois do culto, se serve uma janta para as pessoas ter comunhão, para as pessoas se encontrarem, conversarem. Então, depois do culto, todo mundo vai lá pro refeitório, e sempre uma família doa o seu trabalho cozinhando, preparando essa comida para as pessoas. E até hoje é assim. Então, quando eu cheguei lá em 2005, eu vi a oportunidade que eu tinha de servir e agradecer a Deus, porque realmente eu entrei naquela cozinha, em 2 dias eu sabia cozinhar exatamente igual o cozinheiro tinha me ensinado. Ele não veio trabalhar, que ele bebeu demais, não veio trabalhar, e eu assumi a cozinha com 2 dias de trabalho e fiz o trabalho igualzinho ele. E foi a primeira vez que eu tive contato, eu fiz todas as comidas, todos os pratos de frutos do mar, exatamente como ele me ensinou. Então, eu acredito que ali houve um milagre. Então, naquele momento, eu precisava de sabedoria para lidar com aquela comida que eu nunca tinha mexido.
com lagosta, com casquinha de siri, esses trem. Eu nunca sabia salmão com molho de maracujá, com molho de limão, com não sei o que, risoto de frutos do mar, paeja, tudo esses trem. Eu não sabia. O risoto de camarão, eu nunca tinha visto isso. E ali eu tive que aprender assim, rápido, um dia para o outro. E ali eu acredito, 100%, que Deus me deu sabedoria para aprender aquilo em 2 dias. E Deus me honrou naquele momento, porque eu tive o quê? Eu fui honesta em pedir. Eu podia dizer assim, eu não sei fazer esse serviço, o que que eu faço? Tô lascada, como diz minha amiga. E não, eu fui lá e pedi para quem realmente podia me ensinar. E eu pedi pro dono de todas as coisas, e ele realmente me ensinou. E hoje eu posso contar esse testemunho de como Deus foi misericordioso comigo. Eu entrei naquela cozinha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, não tinha como eu fazer aquilo sem ter sido um milagre. Então, minha pergunta para ti hoje, mediante esse versículo tão lindo, se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Enfim, então, minha pergunta é, você está fazendo? Você está precisando de sabedoria para lidar com alguma situação? Pede para Deus. Tá faltando sabedoria? Pede para Deus, Ele está aí disponível para dar. Tá cansada de fazer a mesma coisa, gostaria de fazer algo novo? Vai lá, pede para Deus, Ele vai te dar. Eu tenho certeza, tenho convicção disso. Ele é um Pai misericordioso que dá abundantemente aquilo que a gente pede, desde que isso esteja alinhado com a vontade dele. O que está alinhado com a vontade de Deus? Nós sermos prósperos, nós sermos saudáveis, nossos filhos serem saudáveis, nossas casas serem saudáveis, nós andar num ambiente saudável. Isso tudo agrada a Deus. Então, com certeza, Ele vai retribuir quando você faz uma oração. Deus, errado, orar, pedir, Deus, eu quero uma casa nova, Deus, eu quero um carro novo. Não, tá certo, tem que pedir mesmo. Nós somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. Assim como Ele se importa com uma dor de cabeça, um câncer, o que seja, Ele também se importa com as coisas mínimas. Eu já contei para vocês a história de uma vez que eu passei mal, porque eu tomei um remédio vencido e eu não tinha como ir para o médico para fazer a desintoxicação. Eu tinha um bebê pequeno em casa, meu esposo estava estava em outro estado em treinamento do trabalho dele, e eu estava em casa sozinha com a minha bebê. E de repente eu tomei essa intoxicação, liguei para minha prima, ela estava sozinha no restaurante, liguei para outra, estava sozinha, eu falei, bom, Deus, ninguém que poderia me ajudar, nem lembrei que eu podia chamar bombeiro, não me lembrei de nada disso. Eu estava passando mal, precisava de ajuda, mas não tinha ajuda de alguém para poder me ajudar. Não lembrei as pessoas que eu podia ter chamado. Depois levei um xingão de todo mundo. Por que você não me chamou? Eu não lembrei, gente. No meio do desespero, eu não me lembrei. Eu lembro que eu orei e falei, Deus, cuida da minha filha. Eu sabia o que eu tinha que fazer para desintoxicar. Tomei os procedimentos que o médico já tinha me dado, porque eu sou alérgica a alguns tipos de medicamentos, então eu tenho o meu kit primeiros socorros em caso de acontecer, de eu tomar um remédio que pode me fazer mal. Fiz os procedimentos, deitei no sofá, tomei os negócios, vomitei, desmaiei, fiquei lá, pum. Eu lembro que eram umas 2 horas da tarde, quando foi umas 5 horas da tarde, e lembra, minha bebê estava no carrinho, dormindo, ela era bebê. E eu pedi para Deus cuidar dela. Geralmente ela dormia mais ou menos uma hora e meia. Mas aquele dia ela dormiu todo o tempo que eu estava passando mal. Ela ficou quietinha no berço. Por mais que eu estava meio inconsciente, eu estava ciente do que estava acontecendo ao meu redor. E naquele dia eu falei, Deus, cuida da minha filha, cuida de mim. E que eu vou voltar, porque o remédio demora um pouquinho para fazer efeito, mas ele faz efeito. E aí, nesse momento, eu lembro que quando eu voltei em si, quando eu comecei a me recuperar, assim, já tô me sentindo bem, antes de eu conseguir me levantar, porque se eu levantasse muito rápido, eu podia desmaiar, enfim, ou cair, me machucar. Eu ali deitar, falei, ai, meu Deus, que vontade. Me deu uma fome, né? Claro, o primeiro efeito de que você melhorou é a fome. Falei, nossa, como eu gostaria de comer um bolo de Red Velvet, aquele bolo vermelho que parece beterraba. Ali, eu amo aquele bolo. Não se come todo dia, porque é muito doce, né? Mas eu amo aquele bolo. Aí eu falei assim, ai Deus, que vontade de comer esse bolo de Red Velvet.
E aí isso foi numa sexta-feira. No sábado, aí a minha filha acordou, eu melhorei, a minha filha acordou, eu fui até às 5 horas, ela acordou toda feliz lá, sorrindo como sempre, ela é muito sorridente quando era bebezinha. E aí eu falei que eu tinha com desejo, que eu falei, Deus, como eu queria comer um bolo de verdade. No outro dia, minha amiga que morava longe de mim, assim, uns 40 minutos da minha casa, ela veio, me ligou e falou, tá em casa, amiga? Tô passando aí te levar um negócio. Ah, tá bom, levar um negócio, tudo bem. E ela chegou com uma fatia de bolo Red Velvet. Falou assim, amiga, eu tava na padaria com os meus filhos e eu escutei Deus falando que eu tinha que te levar um pedaço de bolo pra você. E aqui tá seu bolo. Eu me senti tão amada por Deus, tão amada que além de Deus cuidar de mim, Deus lá na época do restaurante, Deus me ensinar, me dar sabedoria, né? Pedir sabedoria que eu não tinha, né? Que é sabedoria. Para fazer aquele trabalho, ele também, na hora do meu desespero, que eu senti vontade de comer um pedaço de bolo, no outro dia, o que que ele faz? Ele simplesmente toca no coração de uma pessoa para ir lá dizer assim, vai lá, leva um pedaço de bolo para minha filha, que ela tá com vontade de comer esse bolo. E eu lembro que ela só me entregou esse bolo, ela foi embora no horário mais ou menos do café da tarde, ali umas 2, 3 horas da tarde, e eu fiz um café, eu adoro tomar, eu adoro não, a gente adora a Deus, as outras coisas a gente gosta. Então, olha só, quando você fala assim, adoro, lembra que essa palavra adorar só serve para Deus. A única pessoa que deve ouvir essa palavra adoro é Deus. A única coisa que a gente deve falar que adora é a Deus. O resto a gente gosta. Então, eu gosto muito de tomar um cafezinho preto sem açúcar. E se tiver algum bolinho, perfeito. Então, eu comi aquele pedaço de bolo com uma xícara de café preto, quentinha. E eu chorava, eu comia uma colherada e chorava. Eu tomava um gole de café e chorava. Por quê? Esse é o Deus que nós servimos. Eu acredito assim que o dia que os nossos seres humanos descobrirmos o poder que está nesse livro de alta performance, o dia que nós realmente colocar em prática tudo que diz nesse livro de alta performance, nunca mais nós seremos manipulados, maltratados ou judiados pelo mundo aí fora. O dia que nós entendermos o que diz esse livro de alta performance. Eu oro em nome de Jesus para que você descubra os tesouros guardados dentro da Bíblia e que você tenha suas melhores experiências com esse livro de alta performance, o livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, mas que tem o poder de mudar a nossa história hoje, mudar a sua história, mudar a minha história hoje, não é amanhã, porque lembra que onde chegar amanhã vai ser hoje de novo? É hoje, ele pode mudar a sua história, basta você saber como pedir para ele, amém? Então é isso, meus irmãos, um abraço, um beijo, Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo vídeo, tchau!